Essa chapa Lula e Alckmin tá dando o que falar, não é verdade? Seria coerente para o PT fazer uma chapa com o Alckmin? Será que os petistas estão confortáveis, estão a favor, de acordo? A resposta é não. Uma boa parte dos petistas, claro, não estou falando todos, né, tá bem dividido. Tem petistas que se conformam, tem petistas que não se conformam. Eu estou vendo uma boa parte, uma grande maioria dos petistas e do pessoal que vai votar no Lula de serem contra essa chapa do Lula e Alckmin. Tanto que eles falam, pô, como é que o Lula vai compor uma chapa com um golpista, chamando o Alckmin de golpista e etc. Bom, e tem uns canais aí que estão defendendo a aliança do PDT com o MBL e com o Datena e criticando a chapa Lula e Alckmin. Aí falam, quer dizer que fazer aliança com o MBL e Datena não pode. Agora, o PT fazer aliança com o Alckmin, tá tudo certo. Não, número um, como eu falei, a boa parte dos petistas estão contra essa chapa com Alckmin. Então, procurem se informar mais e parem de ficar discursando o ódio o tempo todo. E olha, há uma discordância também dentro do PT, de alguns, dessa chapa Lula e Alckmin. E como eu já expliquei aqui anteriormente, não dá para o Lula fazer uma chapa esquerda-esquerda, uma chapa puro sangue. Então é claro que o Alckmin não é o candidato ideal. Agora, os petistas, em boa parte, fazem uma autocrítica, né, do próprio partido, ficam putos com o próprio PT, uma boa parte fica divergente às pautas do próprio partido. Enquanto isso, tem um pessoal aí que não tem capacidade de fazer autocrítica do próprio partido. E aí ficam passando pano, né, para esse pessoal aí. Então, qual é da parada? O certo, então, é fazer aliança com o MBL e com o Datena? É isso? O Datena, que é um cara da necropolítica, e MBL, que foi ligado aí há pouco tempo com o Bolsonaro, o bolsonarismo, e vocês não fazem autocrítica, não vão fazer autocrítica sobre isso, porque parece que vocês estão conformados com isso, né? Vocês concordam com essa aliança. Você vê o pessoal do PDT criticando o Datena aliança com o MBL? Eu não vejo, né? Isso não acontece no PT. O PT, a gente faz autocrítica, a gente fica puto, a gente cobra, a gente diverge. Então, para começar, essa é a diferença. E outra coisa, jamais o Lula, para começar, iria fazer uma aliança com o MBL ou com o Datena. Eu duvido que ele faria isso. E outra coisa, número 2, se o Lula, caso fizesse aliança com o MBL e com o Datena, a gente sentaria o cacete neles, pode ter certeza. Se o Lula for eleito e ele começar a governar e continuar com essa necropolítica, com esse mesmo sistema de segurança pública, com esse mesmo sistema econômico neoliberal, né, a gente vai sentar o cacete, a gente vai criticar. Nós não temos políticos de estimação, não somos gado como alguns canais aí parecem ser. Então é isso, é ao contrário de algumas pessoas aí que não têm capacidade de fazer autocrítica do próprio partido. E é claro, esse pessoal antipetista sempre botando sempre a culpa no Lula, nos petistas, no lulopetismo, etc. Número 3, a chapa Lula e Alckmin não está consolidada. Tivemos aí o jantar do Lula com Alckmin no Prerrogativas, no grupo Prerrogativas, e nada foi consolidado, nada foi constatado que será o Alckmin de vice do Lula. Por enquanto não tem nada garantido que o Alckmin será o vice do Lula. E outra coisa, imagina se eu, Scud, fizesse aqui 90% do conteúdo dos meus vídeos atacando o Ciro Gomes, né, e sua turma, dizendo que os ciristas são iguais aos bolsonaristas. Vocês iriam levar isso de boa? Vocês iriam aceitar isso de boa?
Mas tem canal aí que faz isso, com o PT, com o Lula. E acaba ofendendo todos os petistas. Quando essa galera chama, fala do bolso petista, né, que os petistas são iguais aos bolsonaristas, você está ofendendo muita gente. Você está ofendendo a maioria, né, dos petistas. E acaba ofendendo a maioria do campo progressista, né, chamando os petistas de bolsonaristas. Bom, e tem canal que faz isso. Se isso não é propagar ódio, eu não sei o que é. Então, imagina se eu ficasse aqui, a maioria das vezes, falando do Ciro o tempo todo, destruindo a campanha do Ciro, a imagem do Ciro, né, detratando o Ciro. O que vocês iam dizer? Agora, eu vou abrir a mente de vocês, abrir o olho de vocês. Vocês que vão votar no Ciro, para quem vai votar no Ciro, vocês deviam se preocupar muito mais com o Sérgio Moro do que com o Lula, né? Porque o Lula já está lá nas pesquisas. Quem está empatado com o Ciro Gomes é o Sérgio Moro. Quem está tirando o voto do Ciro Gomes é o Sérgio Moro e não é o Lula. E o Sérgio Moro está crescendo. Enquanto isso, vocês continuam com o projeto de bater no Lula. E eu repito, para essa galera de uma parcela do campo da esquerda e para algum pessoal da direita, o Lula é mais nocivo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma mocinha perto do Lula. O inimigo número 1 para eles não é o Bolsonaro, não é o bolsonarismo, é o Lula. Então, vocês ofendendo os petistas, vocês estão ofendendo, em geral, né, um partido que é um maior partido da esquerda. Até onde vai isso? E eu quero lembrar uma coisa a vocês. Quando o Lula ainda não era elegível, quando ele estava inelegível até pouco tempo, esses canais aí antipetistas ficavam, pianinho, ficavam, quietinhos em relação ao Lula. Falavam praticamente nada do Lula, pouca coisa. Então, a partir do momento em que o Lula se tornou elegível, né, que ele poderia ser candidato, começaram os ataques sistemáticos ao Lula e ao lulopetismo. E esse pessoal que ataca o Lula sistematicamente não ataca só o Lula, ataca todos os petistas. Então, respondendo uns antipetistas aí, Lula pode tudo? Não. O Lula não pode tudo. E o Lula será tão palmeado, está tão palmeado quanto o Ciro Gomes. E o Lula vai ficar muito mais palmeado depois, caso o Lula se eleger, caso o Lula for eleito. Para que eu vou ficar batendo no Lula? Para que eu vou ficar palmeando o Lula agora, né? Ou talvez criticando, se o Lula não está no governo, certo? A estratégia de vocês, o projeto de vocês, é tirar o Lula da jogada, é aniquilar, é destruir o Lula. E temos que cobrar, porque político é para ser cobrado e não bajulado, né? Tem os canais aí que bajulam tanto, tem político de estimação que não é capaz de fazer uma autocrítica, não é capaz de criticar. E ficam palmeando o PT, né? Todos os erros, todos os passos que o PT dá, eles vão lá e reclamam, né? Seria um motivo para o ataque. Aqui, parceiro, a gente critica todo mundo que é suscetível a críticas, a gente critica. Aqui não é palhaçada, não. Aqui não é torcida de futebol, certo? Quando o Flamengo estava lá disputando as 3 competições, eu falava, tem coisa errada aí. Tem coisa errada no técnico. E os flamenguistas cegos, fanáticos, né, ficavam falando, não, mas você não pode criticar. Você não pode criticar o técnico. Você não pode falar do Renato Gaúcho e tal. Eu falando, olha, o cara tá ferrando com o time. Abre o olho. Sabe? É a mesma coisa na política. É para melhoria para o nosso país. A gente vai criticar para melhorar o país. Não é críticas destrutivas. São críticas construtivas. E aí, essa turma aí que fica batendo o tempo todo parece
Parece a galera do Flamengo, doente, né, que não é capaz de criticar o próprio time, certo? Isso me lembra muito a galera esses mais fanáticos aí do PDT, né? Então, para quem não olha para o próprio nariz, é agir da mesma forma do que os torcedores fanáticos cegos flamenguistas. Quero deixar claro aqui que eu sou flamenguista de coração, certo? E outra coisa, eu nunca falei mal do Ciro Gomes ou do projeto dele aqui nesse canal. O que eu falei aqui, eu fiz um vídeo ou 2 vídeos falando de uma certa militância, uma parcela da militância que age no Facebook, em outras plataformas, não no YouTube, né? No YouTube também, mas pouca gente. Que mais a galera da militância nas redes sociais em geral. Essa foi minha crítica, certo? Para alguns. E outra coisa, eu não generalizei. Eu não generalizei em nenhum momento. Então, essa turma que eu me direcionei é uma turma que tem a mesma retórica, a mesma narrativa, né? Que tem o antipetismo exacerbado em comum. Então é o seguinte, não tem nada consolidado que será o Alckmin de vice. Eu não sei por que tanta raivinha dessa turma em cima disso. E ficar com esse projeto de destruir um candidato, aniquilando, atacando sistematicamente, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Isso aí não adianta nada. E outra coisa, nada está garantido que o Lula será presidente em 2022. Sabe? Nada está garantido. Muita coisa pode acontecer até lá. E vou fazer aqui um pequeno desabafo. Não é sacanagem não, eu ainda temo pelo Sérgio Moro. Porque a burguesia escolheu o Sérgio Moro. E vão fazer de tudo para o Sérgio Moro crescer nas pesquisas, crescer eleitoralmente. Então eu temo pelo Sérgio Moro. Né? Tá quase igualando ao Bolsonaro. Né? Anotem aí o que eu estou falando. A burguesia, uma boa parte das mídias direitistas escolheram o Sérgio Moro. Anotem aí o que eu estou falando. Então, eu não vejo essa galera aí antipetista, esse grupelho aí que eu estou falando, atacarem o Sérgio Moro. Eu não vejo isso. Eu não vejo críticas ao Sérgio Moro. Eu não vejo ter o mesmo empenho para destruir o Lula que tem o empenho para destruir o Sérgio Moro. Por quê? Será que são lavajatistas? Né? Se são antipetistas exagerados, né? Devem ser lavajatistas também, devem babar ovo do Sérgio Moro, provavelmente. E vale lembrar que o Sérgio Moro está tirando os votos do Ciro Gomes, colado lá nas pesquisas. Será que são lavajatistas? Porque os petistas estão falando que o Alckmin é golpista. E aí, se o Ciro Gomes fizesse chapa com o Alckmin, vocês estariam falando, criticando, chamando o Alckmin de golpista? Ou vocês estariam passando a mão na cabeça do Alckmin e dizendo que está tudo bem, né? Eu sou o Scudi, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, valeu, falou.